todo mundo deixou o grão de bico de molho, que a gente vai começar cozinhando o grão de bico, e depois a gente vai ter uma ordem para cozinhar as coisas, para poder dar tempo de quase tudo ficar pronto, mais ou menos no mesmo tempo. Bem-vindos, bem-vindas para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos cozinhar para o almoço. E a minha ideia é, enquanto eu preparo, como eu fiz no café da manhã, é dar dicas para vocês sobre alternativas de preparo e por que a gente faz determinadas coisas durante o preparo. Por exemplo, então, nós vamos começar cozinhando o grão de bico. Acho que não precisa necessariamente mostrar, mas o meu grão de bico está de molho. Eu coloquei ele ontem, era umas 5 horas da tarde, mais ou menos. Por que a gente coloca o grão de bico ou qualquer outra leguminosa de molho? As leguminosas, elas têm uma substância chamada ácido fítico ou fitato. Este fitato é o que faz a planta germinar. Todo mundo aqui, eu acho que já colocou um feijão num copinho, no algodão, e ele virou uma plantinha. O que fez essa plantinha, esse feijão seco, virar uma planta é o ácido fítico que está lá dentro. Uma planta na natureza tem as folhas, e as folhas, em contato com a luz do sol, processa e faz a fotossíntese e faz o processo natural dela. O fitato dentro do grão é uma luz lá dentro. É uma molécula central com vários fósforos grudados nela. E esse fósforo seria a luz, que vai fazer a planta germinar. Ótimo, isso para a planta, para o processo de germinação, é excelente. Mas esse fitato no nosso intestino, ele gruda nos minerais, em alguns minerais mais especificamente do que outros, e simplesmente não solta mais. Se grudou, eu não consigo aproveitar, eu não consigo absorver. E os minerais, só para vocês saberem, é ferro, é cálcio, é zinco, cobre, magnésio, são todos minerais extremamente importantes. Então, a gente precisa fazer esse processo para reduzir o teor de fitato e não ter esse ladrãozinho de mineral dentro do nosso intestino. O que acontece? A umidade da água estimula a planta a usar o fósforo para ela vai achar que ela vai brotar. E uma lentilha, se eu tivesse deixado uma lentilha da noite para o dia, hoje ela já teria um olhinho ali saindo. O grão de bico aqui ainda não, ele leva um pouco mais para brotar, tá bom? Então, essa água vai fazer a planta consumir e degradando, quebrando esse fitato, de maneira que umas 8 a 12 horas depois eu já não tenho uma substância que rouba esses elementos do meu corpo. Então, todo mundo com as suas panelas, escorrendo esta água, lavando os grãos 1 ou 2 vezes, se ficou mais espuma, se ficou menos espuma. A minha cozinha ontem não estava tão calor aqui, já estava mais friozinho a hora que eu coloquei, fim da tarde, ventando bastante, então estava uma temperatura bem amena. Se você está num lugar que tem temperatura muito quente, pode ser que tenha soltado umas bolinhas aí. Então, vou fazer o mesmo aqui com o meu grão de bico. Tem gente que tem mais sensibilidade com produção de gases por conta das leguminosas. O que a gente faz? Dá um certo trabalho, mas se eu for tentar tirar a casca daqui, não vai dar muito certo. Se é o seu caso e você quer tirar a casca, nesse momento é o momento de você pegar uma água fervendo, joga aqui, é só jogar, passar o grão, escorre, e aí sim, se fizer assim com o grãozinho, vai sair mais fácil. Então, nós vamos colocar o grão de bico para cozinhar. Se você pôs 1 xícara de grão de bico, você coloca 2 xícaras de água, mais ou menos. O grão de bico, a água está 1 dedo acima do nível do grão de bico. Então, caso vocês tenham colocado a quantidade de grão sem medir, coloca mais ou menos 1 dedo acima, e se mediu 1 xícara de grão seco, porque se eu medir agora, não tem 1 xícara, porque ele inchou, tá? Então, 1 xícara de grão seco, são 2 xícaras de água na hora de cozinhar. Recomendação agora que eu pessoalmente vou fazer, eu vou botar umas 2 folhinhas de louro aqui para cozinhar. Então, eu tenho aqui na câmera do fogão
Eu tenho um potinho com louro, vou pegar, as folhinhas estão bem pequenininhas, eu gosto de louro, eu vou botar umas 3 folhinhas. Só isso, gente, não coloquem mais nada, tá? Só o louro, fechar a panela. E dicas para panela de pressão, tem gente que tem medo, então o queimador são sempre os menores, nunca ultrapasse, algumas panelas já vem marcado o nível que você não deve ultrapassar. Se você não tem uma panela mais antiga, como a outra panela, essa tem marcador, a outra não. Você calcula 3/4 da panela, a capacidade máxima. Você tem que deixar 1/4 desse espaço para poder circular o vapor ali. Já explodiu panela de pressão comigo, já explodiu o pininho de cima, já foi tudo para o teto, foi uma coisa maravilhosa. Sujou o teto inteiro, tá tudo certo. Outra coisa, nós vamos fazer arroz na panela de pressão. Eu acho que uma panela de pressão é um bom aliado na cozinha, porque se você quiser, por exemplo, comer umas batatinhas cozidas, se você puser na pressão, em 3 minutos as batatas estão cozidas. Por exemplo, eu nunca uso. Para fazer sopa, as leguminosas é fundamental. E muita gente não tem panela de pressão, gente, porque tem medo da panela. E essa história de não colocar sal para cozinhar, eu sempre achava que tinha que colocar sal nessa hora. A gente põe sal na hora de temperar. Hoje nós vamos fazer uma salada de grão de bico, mas se for, por exemplo, um em caldo, a gente sempre salga depois, é melhor. Eu vou só marcar um tempo aqui para eu não me perder, apesar de que eu tenho assistente aqui. A hora que abrir a fervura, vocês marquem no relógio, mais ou menos, dependendo do fogão de cada um, de 6 a 10 minutos. 6 ainda é pouco, eu acho, assim, uns 10 minutos, assim, 8 a 10 minutos para o grão de bico. Depois a gente abre a panela, se por um acaso ainda não estiver bom, a gente fecha e dá mais um cozimento. Queria mostrar para vocês uma coisa, eu mostrei já uma panela de pressão elétrica, então ela fechada, ela composta, essa aqui é digital. Então, dentro eu vou ter a panela em si, onde eu vou colocar o grão. Depois eu tenho este pedaço da panela, que vai ligado na tomada, que tem um plug para a gente ligar na tomada. Essa panela aqui tem vários dispositivos, por aqui solta a pressão, enfim. Eu acho uma mão na roda ter isso aqui, porque, por exemplo, eu quero cozinhar o feijão, estou num dia muito corrido. Eu coloco, aperto aqui, tem a modalidade feijão, e vou fazer minhas coisas, vou para academia, vou, sei lá, fazer qualquer coisa, em 40 minutos ela cozinha e desliga depois, tá? Então, dá para fazer sopa, dá para fazer arroz, dá para fazer várias coisas aqui. Eu uso bastante para cozinhar o feijão. Grão de bico ali na panela, vamos agora mexer com o brócolis. Por que eu vou mexer com o brócolis? E aí eu não disse qual brócolis comprar. Ó, eu comprei o brócolis ninja, mas podia ser aquele brócolis ramoso. Tanto faz. Eu gosto dos dois. Aquele ramoso dá mais trabalho. Em termos nutricionais, não tem muitas diferenças entre um e outro. Por que nós vamos começar por ele? Porque aqui existem muitas substâncias nutritivas, muitos antioxidantes, muitos elementos protetores para a nossa saúde. Alguns deles, inclusive, para ser ativado, o brócolis precisa ser picado, precisa ter essa estrutura estimulada. Então, a hora que a gente pica, vai soltando ou vamos cortando com a faca, tá? Vamos soltando os raminhos assim, lava e aí deixa, porque a gente não vai usar ele agora, ele cozinha em 5 minutos, então nós não vamos mexer com ele agora. Agora é só um preparo do brócolis. Então, vamos, assim, debulhar, assim, soltar os floretinhos, soltem de acordo com o número de pessoas que vão comer na sua casa. Hoje eu tenho só 2 pessoas aqui, eu e o Rodrigo, então eu não vou fazer ele inteiro. E aí, eu já deixei até uma peneira aqui, eu vou soltar, vou lavar e vou deixar esse brócolis escorrendo aqui na peneira. Tem gente que diz que quem tem problema na tireoide não pode comer brócolis. Isso não tem muito fundamento. Na verdade, assim, tem os glicosinolatos presentes no brócolis, eles inibem a absorção de iodo, mas não é uma coisa absurda. E se a gente tem uma boa alimentação em iodo,
não tem por que se preocupar com isso. Eu não tenho aqui para te mostrar, mas você vai tirando, deixando em menor florete possível, assim. Então, esses talos de baixo, você pode tira a pontinha que está já oxidada, né, que veio tira um pedacinho, depois esse talo maior do brócolis, tanto desse quanto desse aqui, deixa eu mostrar para você. Aqui é um pouco menor, mas fica um talo. Isso aqui a gente pode picar e comer agora. O que eu faço bastante? Eu guardo para colocar em sopa isso. Então, Luana, você pode deixar essa parte mais do talo, cortar mais em cima, lá em cima, debulhar as folhas, usar as folhas, que esse tem mais folha do que esse daqui, e usar os raminhos mais lá em cima, né? E deixar os talos maiores para você fazer numa sopa. Então, brócolis eu só molho quando eu for preparar, eu higienizo e guardo. Ficou a dúvida. Eu botei só 4 floretes para mim, que sou só eu, mas eu molhei ele todo. Não tem problema, assim, normalmente, Márcia, eu pego o brócolis, e como eu também moro só, eu normalmente debulho, não lavo ele a hora que eu chego. Agora, eu lavei esse daqui, e eu não vou usar tudo. O que eu vou fazer? Eu vou debulhar ele inteiro, e o que eu não usar, eu vou dar uma boa secadinha, pegar um pote plástico, colocar papel toalha dentro e colocar os floretes de brócolis que eu não usei, crus ainda, lá dentro, porque a papel toalha vai segurar a umidade e ao mesmo tempo vai deixar ele úmido. É que eu higienizei na água sanitária, não sei se pode, se não pode, porque Ótima colocação, porque assim, nesse momento eu vou lavando os meus aqui, tá? Nesse momento de Covid, de tudo foi para a água sanitária. O problema, gente, da água sanitária é justamente o cloro presente na água sanitária, porque a água sanitária é hipoclorito, pode de verdade atrapalhar a tireoide, porque o cloro compete com o iodo. Então, se tudo eu colocar no iodo, no cloro, eu ponho uma cenoura, um brócolis, um tomate, as folhas, e aquele cloro não vai saindo apropriadamente. Então, se eu coloco o cloro em tudo, não lavo apropriadamente, tudo tem cloro, a água é clorada, eu posso ter problema na minha tireoide. Então, cuidado com lavar tudo com cloro, tá? Alimentos do tipo cenoura, tomate, você pode lavar com uma buchinha, que eu tenho aqui especial, uma bucha vegetal, tá bem usadinha, porque eu uso muito isso aqui. Eu coloco detergente neutro e lavo os alimentos, e coloco ali para escorrer, depois eu guardo nos potes plásticos. O brócolis está aqui, já picadinho, vou deixar escorrendo, e mais tarde, daqui a pouco, agora a gente vai mexer com a abóbora, a gente coloca na panela de vapor. Isso aqui é 5 minutos na panela de vapor, por isso que vamos devagar. Tamires está com uma dúvida, ela compra só produto orgânico, né, que ela acha facilmente lá, e ela lava com bicarbonato. Ela não sabe, tem algum problema lavar com bicarbonato ou não? Não tem problema, mas eu não vejo utilidade. Eu também aqui, por exemplo, isso tudo aqui que vocês viram é orgânico. Tomate, abóbora, é tudo orgânico. Eu lavei na água com detergente, eu lavei isso aqui. Os tomates, a cenoura, a cabotiá, como ela veio embalada, eu tenho uma escovinha, eu lavo embaixo d'água a casca, porque eu, pessoalmente, vou fazer abóbora com a casca. Então, a casca é comestível também. Então, eu não comprei picada para mostrar para vocês, porque tem gente que fala assim, nossa, é duro picar isso aqui, tem que botar no forno para poder picar. É uma alternativa colocar no forno para poder picar, mas eu vou mostrar como eu faço para não me machucar e picar isso aqui. Primeiro, a gente tem que ter, facas que eu uso muito na cozinha. Essas 3 aqui, Essa aqui é até uma faca de carne, tá? Uma faca de aquela serrinha. Essa é uma faca mais basiquete, de legumes mesmo. E essa é uma faca de fio. Para picar os legumes, em geral, eu uso essa. A abóbora, eu gosto de usar essa, porque
de alguma forma eu sinto mais conforto, mas vocês vão usar uma faca, e tem que ser uma faca maior. Essa aqui para picar abóbora é punk, tá? É mais difícil. Como é que eu vou fazer para picar abóbora? Seguro bem com os dedos, assim, para não ter perigo de eu cortar os meus dedos, tá? Isso é só, vocês podem comprar abóbora picada, mas eu quero que vocês aprendam a cortar abóbora. Eu vou bater a faca no meio, vou mexendo com a faca assim, ó, ela vai cortando. Cuidado com o dedo. Não é difícil picar abóbora. Pronto, eu estou com pedaços menores. Aí, a partir daqui, eu vou fazer pedaços para ir ao forno. Com o dorso da mão, a gente vai empurrando a faca e picando. E aí, você pode... A Luana fez em tiras compridas, né? Cortou em tiras compridas. A ideia é ser firme com a mão, tá, gente? Porque se a faca escapa, a chance de machucar é grande. Ó, dá para colocar no forno assim. Eu gosto assim. Vocês façam do jeito que achar melhor. Só cuidado sempre com a posição dos dedos em relação à faca. Mas quando ela está ainda aqui, eu posso ir picando desse jeito. Aqui, ó. Posso ir picando desse jeito, tá? Picar assim é mais difícil. Assim é mais fácil. E aí não tem tamanho, jeito, nada disso. Para mim já tá bom, algumas menorzinhas, outras maiores. Ana, para comer e guardar para a semana, você acha melhor já assar toda a abóbora e guarda assada, ou é melhor guardar crua? Uma boa pergunta. Alimentos cozidos, microbiologicamente falando, para a gente ter essa questão de não crescer bactérias e fungo, especialmente, que é às vezes coisas que a gente não vê. Eu recomendo, se a gente fizer hoje, faz para hoje, amanhã, no máximo depois de amanhã, cozida. Então, por exemplo, esse pedaço aqui grande que sobrou, eu vou colocar papel toalha, vou embrulhar no papel toalha e colocar dentro dos potes onde eu guardo os legumes lavados já. Eu recomendo fazer logo, porque ela tem muita água, ela mofa facinho, rapidinho. Nunca congelei abóbora crua, nem abóbora cozida. Então, pode guardar tanto picadinha assim, pequena, que depois você já está com a mão na massa, já pica tudo e já sabe que tem que fazer logo. Sempre coloca papel toalha, para segurar a umidade e, ao mesmo tempo, não... Assim, ele tira a umidade, mas mantém úmido. Vai dar uma equilibrada na umidade. Então, isso daqui, como demora um pouco, legumes assados, gente, sempre vão demorar mais do que legumes cozidos. Se eu botar isso aqui no vapor, 5 minutos ela está cozida. Qual é a vantagem de enfiar algo no forno? Se eu quero mais tempo, para não ficar pageando, eu quero fazer algo, porque se eu botar no vapor, eu vou ter que ir ali rapidinho lembrar que eu tenho que desligar. Então, isso aqui vai demorar aí uns 20 minutos, 30 minutos para ficar pronto. Então, vamos temperar essa abóbora, e aí vocês vão usar a imaginação de vocês. Eu, Ana, vou usar o que eu gosto de colocar aqui. Sal, eu gosto de colocar um pouco de orégano, eu gosto de colocar um pouco de cúrcuma, eu uso muita cúrcuma para cozinhar. Lemon pepper fica bom. Se você tiver páprica, fica gostoso. Temperem como vocês acharem. Depois a gente põe um pouquinho de óleo, não ponham muito, porque depois a gente pode colocar no prato, se quiser um pouco mais de óleo. Uma coisa que eu não tenho e que dá para fazer também é air fryer. Você colocou azeite? Ainda não. Eu vou deixar o azeite por último. Eu gosto do sabor do orégano na abóbora cabotiá. Cuidado com a cúrcuma, se exagerar na cúrcuma, ela tem um sabor acentuado. Aqui é na mão mesmo para misturar. Arruma na assadeira aqui, os dedos ficam amarelos, tá? Cúrcuma mancha, se cair na roupa, eu sugiro tomar cuidado. Cúrcuma é algo que mancha mesmo. Mas é maravilhoso. E se vocês quiserem potencializar o efeito da curcumina, a cúrcuma ela é bem conhecida porque ela tem a curcumina, e quem potencializa a ação da curcumina no nosso corpo, que tem efeito antioxidante, anticancerígeno, super anti-inflamatório, super protetor, é a pimenta. Então, colocar um pouquinho de pimenta branca, pimenta do reino,
E mesmo o lemon pepper, que tem já um pouquinho de pimenta, pode ser interessante. Vamos ligar o forno, vamos colocar azeite um pouquinho e levar essa abóbora para o forno. Eu deixei na temperatura mais alta. Vocês regulam aí, meu forno meu fogão é bem antigo, então a regulagem de forno dele não é das melhores. Eu vou depois acompanhando, abrindo, olhando, vendo o ponto que tá bom. Pode tanto tá bom mais durinha, mais sequinha, do jeito que cada um gosta. Eu cortei algumas pequenas, porque eu gosto, às vezes, que dá aquela queimadinha, sabe? Fica um saborzinho um pouco queimadinho, eu gosto. Então, esse pote aqui, alguns potes, né, gente? Dentro da minha geladeira tem vários potes. Nesse daqui eu costumo guardar cenoura e tomate. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Não sei se dá para ver, ó. Tem os tomates desse lado e agora a abóbora desse lado. Eu sempre ponho um papel toalha por baixo para garantir que a água que fica na tampa também não mele muito as coisas dentro. Então, gente, eu ontem comprei isso aqui, está bem fresquinho. Eu coloquei um papel toalha por baixo. Esse papel toalha, não sei se todo mundo conhece, mas de qualquer forma, vou mostrar para vocês. É um papel toalha reciclável, tá? Não é igual ao papel toalha comum. Dá para lavar esse papel toalha. Então, para eu não ficar desperdiçando muito esses papéis, gerando lixo, é algo que eu penso um pouco. Então, coisas assim, eu uso esse papel reciclável. E aqueles que eu uso dentro da caixa de legumes, e depois eu ponho para secar, se não mofou, eu ponho para secar e depois dobro, uso como guardanapo, é bem tranquilo, dá para a gente reaproveitar, não desperdicem papel. Os cogumelos que eu comprei, eles estão mais graudinhos, eles estão maiores. A semana passada, eu gosto bastante, eu faço bastante. Semana passada, eu estava tudo desse tamanho. Essa semana, eles já estão maiores, ó. Tem pouquinho pequeno. E quando é pequenininho assim, eu parto em 4, o cogumelo. Gente, eu estou lavando a faca assim, tá uma mania. Eu não tenho mais usado, ultimamente, o alho, que ele não tem me caído bem. Mas quando a gente pica alho, a gente fica com os dedos cheirando a alho. Um jeito da gente tirar esse cheiro de alho é lavar a faca, olhem na câmera aqui da pia, lavar os dedos passando na faca, assim, os dedos que vocês seguraram o alho, esfrega na lâmina da faca que sai o cheiro, tá? Eu não lavei os cogumelos. Cogumelo, tem gente que diz que não é para lavar, veja que eles estão bem com terra, né? Esses pontinhos pretos é terra. Tem gente que diz para não lavar o cogumelo, eu lavo. Eu realmente lavo o cogumelo, eu não passo papel. Você vai ver gente passando papel para limpar, eu vou lavar. Em água corrente, só para tirar essas pintinhas pretas deles. Que é galinho, terra, pode usar o shimeji, o shiitake, o portobello. Esse aqui é o Paris. Cogumelo, gente, dentro de uma alimentação baseada em plantas, muita gente acha que ele é fonte de proteína. Os cogumelos não são fonte de proteína. O cogumelo pertence a este grupo dos legumes, tá? Na verdade, ele não é do reino vegetal, o cogumelo é do reino fungo. Então, é outro reino. Tem o reino vegetal, o reino fungo e o reino algae, que é outro reino também, reino animal. Cogumelo, na composição nutricional, do ponto de vista nutricional, ele é parecido com verduras, no grupo das verduras e legumes. Ele é parecido com um legume. Não tem um teor de proteína alto. As pessoas se enganam com isso, porque a hora que eu vou para uma tabela nutricional, o cogumelo, o espinafre, a couve, chega a ter 40% de proteína. Mas eu não como a porcentagem, eu como o que dá em valor absoluto. E em valor absoluto, o teor é pequenininho, porque esses alimentos aqui, tomate, abobrinha, eles são 90% de água e 10% de matéria seca. E é nessa matéria seca que a gente faz a avaliação de carboidratos, de proteínas e de gorduras. Então, é nesses 10% que eu tenho aí os 30%, 40%,
50% de proteínas. Então, se eu for pegar 100 gramas de cogumelo, vai ter 1,2 de proteína, vai ter bem pouco. Embora percentualmente seja um valor grande. Então, a gente tem que considerar o valor absoluto e não o valor percentual. Você pode trocar por qualquer legume que você goste. Nós vamos fazer o cogumelo refogado com alho poró, claro, né? O meu preferido, alho poró. Eu até descasquei uma cebola aqui para ver se eu vou querer usar. Não sei o que vai me dar vontade de usar. Então, lembra que eu falei para vocês terem os legumes, né? Então, eu tenho alho poró e cebola aqui separado. E aí você pode, Carol, fazer qualquer legume. A Márcia falou que vai fazer abobrinha. Pode fazer chuchu, pode fazer vagem, pode fazer cenoura. Eu adoro refogar cenoura com vagem. Eu acho que é uma combinação bem bacaninha. Palmito, nunca dá para fazer. Você faz um creminho de palmito com tomate, fica gostoso, mas ele vai ficar mais no modo creme, né? Difícil. Ou se você não mexer tanto, aí sim. Então, vamos picar o cogumelo, gente. Cogumelo, os pequenininhos, eu parto em 4. Esses grandes, eu parto no meio e depois, na meia-lua, eu vou fazendo em fatias. Se vocês estiverem com cogumelo pequenininho, vocês partem no meio e depois no meio. Também é a gosto, como cortar o cogumelo. Vejam que aqui eu já mudei a faca. Essa serrinha aqui, ela já dá mais firmeza num tecido da planta que é mais molinho. Por exemplo, se for partir tomate com essa faca sem a serrinha, é mais difícil. Se for partir um cogumelo com essa faca, é mais difícil. Eu, Ana, né, porque eu não sou chefe de cozinha, mas os chefes têm as facas deles lá e tem todas as técnicas. Eu não tenho a técnica do chefe de cozinha. Então, eu posso até estar falando alguma coisa para vocês que o chefe falaria diferente. Mas a pessoinha aqui não é chefe, a pessoinha é nutricionista. Tem alguns chefes nutricionistas, tem uma amiga minha muito querida, quem quiser seguir, chama Natália Verutsky, ela é chefe Nutri, e trabalha com alimentação natural, ela dá curso, ela é chefe mesmo, ela se formou lá em Nova York, numa das escolas que eu nunca lembro o nome. O que eu quero mostrar para vocês, gente, a gente vai demorar um pouco, porque a gente vai parando, vai conversando, mas tudo isso, a proposta é que seja realmente algo fácil, que vocês possam fazer no dia a dia e não tenham medo da cozinha. Eu vi um meme no Instagram que eu adorei. Fizeram um quadrado, aí fizeram uma pessoa numa ponta e fizeram um prato de comida na outra ponta. E esse quadrado eles botaram como se fosse um labirinto. E cada parte do labirinto é lavar a louça, comprar, lavar o alimento, picar o alimento, várias coisas. Então, é uma coisa tão, entre aspas, complexa preparar um alimento. A figurinha do lado era o cara com o celular na mão apertando um botão, que acaba ficando muitas vezes mais cômodo se eu não quero lidar com esse processo todo da escolha, da lavagem, do corte, da seleção do alimento. Mas eu realmente encorajo a gente optar por essa opção que nós estamos fazendo aqui, para que seja fácil, para que seja prazeroso, mas nutritivo, mas acima de tudo, a ideia aqui é assim, é que seja prático, que seja fácil. Aqui eu não estou fazendo nada esquisito, difícil, impossível de ser feito. O dia que a gente cozinha feijão e arroz, para fazer na panela de pressão os dois, tem que ter ou 2 panelas, ou se programar para talvez um dia fazer o feijão, e aí no outro dia fazer o arroz, ou fazer na panela de arroz, e aí sim, vou pegar para vocês olharem. Essa é uma panela bem simplesinha, bem simples. Aqui dentro eu tenho a panela, eu estou com o fio aqui dentro, para não misturar com o fio da outra panela, e a panela, aqui a tampa já vem grudada, tá? Tem um lugar que sai o vapor. Não sei se todo mundo conhece panela de arroz, mas é uma panela também bem interessante, que dá, por exemplo, para fazer uma preparação, se eu quiser, por exemplo, colocar um pouquinho de arroz, um pouquinho de lentilha rosa, uma abobrinha picadinha, uma cenoura picadinha, misturo tudo e cozinho tudo junto. Isso na medicina ayurvédica, né, é chamado khichdi.
É uma preparação bem simplesinha, bem nutritiva, bem rápida de fazer. Você faz, por exemplo, numa panela de arroz, ou numa panela convencional também. Se quiser, ainda dá para fazer com verdura por cima, é só, na hora que estiver quase terminando de cozinhar, pica a verdura com a mão ali e coloca por cima no final do cozimento. Aí você tem uma refeição misturadinha, usando uma panela só. Isso é a vantagem. Então, eu vou escorrer o meu grão de bico. Escorrer não, porque, inclusive, eu quero falar algo para vocês bem importante. Não percam a água do grão de bico. O meu grão de bico, por exemplo, eu botei um dedo acima. Eu não sei se na câmera aqui do fogão dá para ver. Então, sobrou assim, a água está no nível do grão de bico. Separem o que vocês vão consumir agora no almoço. O que sobrar, que o meu vai sobrar, vai para o freezer. Eu já vou até mostrar para vocês um que eu tenho aqui. Ó, esse está no freezer. E está com a água do cozimento, porque eu posso usar a água, como nós vamos ver hoje, para algumas coisas. Até, que não é o meu caso, não sei fazer, mas até para fazer suspiro. Isso aqui, essa água do grão de bico, chama aquafaba. E se, por exemplo, você agora cozinhou um tanto que vai usar todo o grão de bico, peguem essa água, coloquem no vidro, tampa e põe no freezer, deixando um espaço para a expansão, né, do vidro, para não ter perigo de estourar o vidro no freezer, que essa água dá para vocês usarem depois numa sopa, ou para fazer arroz, para fazer algum cozido. Não desperdicem, por favor, nenhuma água de cozimento. Eu vou levar meu grão de bico na geladeira, para já começar a esfriar, para eu poder depois comer na forma de salada. Eu guardo os grãos em garrafa de suco. Meu arroz, meu feijão, minha lentilha, o grão de bico, arroz negro, arroz branco, arroz basmati, arroz integral. Então, eu aproveito essas garrafas de suco para guardar os meus grãos. Eu queria mostrar para vocês, eu mantive na embalagem para vocês verem. O meu arroz cateto, eu comprei esse da Volkmann, que é biodinâmico, é orgânico, e vocês vão ver se dá para ver, ele não é o cateto só o branquinho, ele está misturado com o vermelho. O que quer dizer ser biodinâmico? Biodinâmico é uma agricultura que está ligada com a antroposofia, então o solo, o plantio, a rega, a colheita, segue os ciclos da natureza, eles estudam os ciclos da natureza, então tem o momento de plantar, o tipo de rega, o momento de colher, o cuidado com o solo, além da questão de não usar agrotóxicos, tem esses ciclos da natureza que eles seguem, por isso que chama biodinâmico. Eu vou usar uma xícara de arroz integral. Então, isso aqui é um medidor padrão, tá? Uma xícara. Vamos lavar esse arroz. Gente, tem muita gente que fala que não gosta de arroz integral. Eu tenho a impressão que diz que não gosta porque compra o arroz agulha integral. O arroz agulha integral ele fica muito seco, ele abre. Eu, pessoalmente, não gosto do arroz agulha. O meu tinha acabado e eu estava sem. Essa semana eu comi arroz basmati, que é um outro arroz, é muito consumido na região da Índia, da Indochina. E aí as pessoas falam, mas eu não gosto de arroz integral. É porque está provavelmente consumindo esse que eu acabei de falar. Qual é o ponto da abóbora? É mais molinha ou é um pouco mais dura? Do jeito que for agradável individualmente. Eu não gosto dela dura. Eu gosto dela mais mole. Então, eu vou deixar aqui, ó, tem algumas, como eu cortei algumas pequenas e algumas maiores, algumas pequenininhas já estão relativamente macias. Na tentativa de poupar tempo, nós vamos fazer o arroz hoje com legumes, que é uma alternativa. A pessoa fala assim, eu não tenho tempo, então cozinha arroz com legumes, cozinha eventualmente um feijão com legumes, ou já deixa, por exemplo, o feijão feito ou o grão de bico, que nem eu tenho no freezer, para depois só misturar uma saladinha, um legume rapidinho. Mas vale a pena a gente ter, se for o caso, no congelador, arroz com legumes. Eu não vou colocar, mas eu separei aqui para vocês, por exemplo, isso aqui é quinoa vermelha, preta
e branca. Tem pouca branca, porque eu comprei mais da preta e da vermelha. Também dá para misturar isso no arroz. Se, assim, eu gosto de arroz branco, não quero comer arroz integral. Então, eu posso comprar, por exemplo, a quinoa branca, misturar no arroz integral, no arroz branco, que eu já enriqueço o arroz branco, e, além disso, colocar legumes. Então, estou mostrando para vocês aqui, eu estou com quinoa colorida, dá para botar na sopa, é bem versátil ter um pouco de quinoa em casa. Vamos medir a água. Para cada xícara desse arroz, então, eu coloquei 1 xícara de chá, eu vou colocar 3 xícaras de água. Não sei se todo mundo conhece arroz basmati. Eu vou pedir para o Rô pegar o arroz branco, para vocês verem a diferença de um e de outro. É bem sutil. Não sei se vai ser possível. O pequenininho aqui é o basmati. Vejam se vocês conseguem ver a diferença. Então, esse aqui é o basmati. Gente, ele é perfumado, é um arroz muito gostoso mesmo. Então, nós vamos agora enriquecer esse arroz nosso com cenoura. Não gosto de cenoura, pica abobrinha. Mas eu quero pôr vagem, põe a vagem. Eu posso pegar o raminho aqui de cima, picar, separar os talinhos de baixo e colocar só os raminhos de cima de brócolis. O que vocês gostaram? A Luana, por exemplo, que comprou aquele brócolis ramoso, que vem um monte de folha. Então, pegar aquelas folhas, picar, e não precisa picar com a faca, posso picar, rasgar com a mão mesmo e jogar ali. Eu tenho aqui no meu freezer, congelado, cebolinha. Está tudo soltinha. É só congelar com um saquinho cheio de ar dentro, que ela fica toda soltinha. Posso jogar isso aqui. Qualquer ideia, qualquer coisa diferente, eu posso fazer isso. Então, eu vou colocar no meu arroz, decidi que eu vou botar cebola. E agora, vamos ralar a cenoura. A cenoura, gente, eu posso tanto pegar, isso aqui é para alimento, tá? Então, eu lavo a cenoura esfregando a escovinha. Ana, tá feio esses negocinhos aqui. Eu posso pegar esse negócio aqui e descascar a cenoura. Eu tenho dó, tá? Porque a casca é tão nutritiva quanto. Não tem problema nenhum ter esses feinhos aqui. Eu posso tirar só os feinhos, se for o caso. Eu não descasco a cenoura, gente, porque é cenoura orgânica. Mesmo se não fosse orgânica, é uma opção não descascar. Então, alimentos orgânicos, a gente pode... É opcional, tirar ou não a casca. Isso aqui nem é casca, né? Isso aqui é uma camadinha que está por cima dela, não é casca. Só mostrei para vocês mesmo para mostrar o aparato. Eu vou colocar bastante cenoura, tá? Essa cenoura é uma cenoura relativamente, assim, média para grande. Vou pôr inteira. Outra coisa que dá para colocar, louro, se quiser colocar louro no arroz, fica bem gostoso também. Uma folhinha, 2. E, é claro, eu vou colocar, porque eu sempre cozinho, eu gosto de arroz integral, fazer com cúrcuma. Eu vou colocar um pouquinho de cúrcuma em pó. Cúrcuma é o mesmo que açafrão da terra? Sim, Carol, é o mesmo. Tem o açafrão verdadeiro, o açafrão que fala açafrão verdadeiro, ele é o pistilo do açafrão, é um cabelinho, é o que usa para fazer, acho que paella, que é bem um prato bem conhecido, né? Mas ele é um filetinho só, é caro pra caramba. Você colocar um fiozinho na água, a água fica dourada, fica amarelinha. Sim, a pergunta da Evelise, se for colocar quinoa no arroz ou na sopa, se basta só colocar para cozinhar. Sim, eu recomendo, inclusive, como a gente fez com o arroz, a gente lavou o arroz, a gente lava a quinoa também. Eu posso lavar assim, pego essa xícara, encho de arroz, encho de quinoa, despejo naqueles recipientes específicos para lavar arroz, ou no caso, vocês viram, eu uso a peneira, eu não tenho aquele recipiente. E aí é só colocar para fazer o cozimento normal. Se for na sopa, pico os legumes. Eu recomendo sempre uma sopa com leguminosa, acho que sempre vale a pena colocar uma lentilha rosa, um feijão moyashi, uma ervilha seca, e aí bota a quinoa lá. Eu vou sal a gosto, tá, gente? Eu coloco pouco sal no arroz. Se der vontade de comer uma coisa um pouco mais salgada,
Então, dentro do meu saleiro, eu tenho uma colherzinha pequenininha, ó. Ó a colher comparada com o meu dedão. Ela é bem pequenininha, como se fosse uma colher de chá. Eu vou colocar uma colherzinha de chá assim, mais ou menos rasa, tá? Uma colherzinha dessa para uma xícara, para mim, em geral, tá bom. Já podemos fazer o nosso brócolis e o nosso cogumelo. Para o cogumelo, vou fazer na wok, eu gosto bastante de cozinhar, já falei a semana passada, né? E o brócolis, nós vamos fazer essa panela aqui. Eu vou pôr numa panela comum com a cestinha. Eu vou fazer com a cestinha. Não vou fazer na panela de vapor que eu tenho aqui. Se não tiver cestinha, se não tiver panela de vapor, vai pegar uma peneira, colocar e tampar. Com a peneira, qual é o problema? Pode escapar vapor. Quer ver? Eu vou botar a peneira para vocês olharem. Tá certinho essa peneira para essa panela. Tá? Diâmetro. E aí, a hora que eu ponho a tampa, eu não tenho uma vedação ideal aqui, dá para ver? Nessa versão eu tenho a vedação total da panela. Então, vejam, aí se não tiverem a cestinha, colocarem numa panela de vapor, numa peneira. Eu gosto, gente, para facilitar, inclusive, um pouquinho, se quiser partir no meio, essas pequenas não. Mas essas maiores, assim, ó, os floretes maiores, eu gosto de partir no meio. Pode cozinhar na água. Qual o problema de cozinhar na água? É que essa água precisa ser aproveitada. Então, ponha pouca água e o que sobrar da água na panela, guarde para fazer sopa, para fazer um arroz, para fazer qualquer coisa. Eu recomendo para Tamires e para quem não tem algum dispositivo de cozinhar com vapor. Essa cestinha, ela compra no R$1,99, não custa R$1,99, mas nessas lojinhas de utilidades, e ela é muito útil, ela vai em qualquer panela, essa que é grande, aquela outra que é menor, que ela abre e encolhe de acordo com o tamanho da panela. Então, Tamires, pode fazer na água, mas faça com pouca água e guarde o que sobrar da água depois para você cozinhar, porque essa água vai estar muito rica em nutrientes. Eu sempre uso água filtrada, mesmo na base do vapor. Hoje não vai dar porque eu fui calculando didaticamente, mas eu já teria, por exemplo, feito o meu brócolis, e essa água do brócolis eu usaria para cozinhar o arroz. Aqui eu tento, assim, usar o máximo do aproveitamento, porque mesmo não tendo contato com o alimento embaixo, ainda escorre um vapor e tem algum nutriente nessa água. Daqui uns 5 minutos esse brócolis está cozido. Esse aqui eu vou guardar num pote plástico com papel embaixo e papel em cima. E agora, gente, vamos refogar o cogumelo. Enquanto o arroz cozinha, refoga o cogumelo, o brócolis cozinha, aí a gente só vai... A couve é a última, porque é muito simples da gente fazer. O arroz, gente, para quem botou na pressão, quando abrir fervura, vamos contar 15 minutos. Eu coloquei para vocês fazer com shoyu. Não vou fazer hoje com a variação que eu vou falar, porque senão vocês não vão sentir o sabor, que é a pasta de miso. Gente, fica maravilhoso fazer legumes refogados com a pasta de miso. Deu uma sapecada, meu alho poró aqui. Vamos colocar o cogumelo. A panela está pegando pressão aqui. Coloquem os seus relógios aí, timer, alguma coisa. 15 minutos. 15 minutos para qualquer quantidade de arroz. Sim, 15 minutos para qualquer quantidade de arroz. Normalmente eu faço de 1 a 2 xícaras. Para 1 a 2 xícaras, 15 minutos dá, Márcia. Nunca fiz meia xícara. Se vocês forem usar a pasta de miso, pega um pouquinho da pasta, pouquinho mesmo, uma colherzinha de chá cheia, dilui na água, um pouquinho de água, e aí coloca no cogumelo. Ou no legume. Vamos colocar o shoyu, e eu não ponho só o shoyu puro, tá? Eu ponho um pouco de água. Se você puser o shoyu puro, ele vai ficar muito salgado. Aí é só uma questão de ajuste do paladar. Eu estou pondo a olho, tá, gente? Mas eu vou botar um pouco de água também. Sim, eu coloquei azeite para refogar
Eu coloquei azeite, mas pode ser qualquer óleo, um óleo de gergelim, um óleo de girassol, é que eu uso azeite para tudo aqui. Já deixei o cogumelo tampado, ele vai cozinhar um pouquinho, pode diminuir um pouquinho o fogo, o meu tá eu coloquei numa chama grande, né, a boca desse queimador do meu fogão é uma grande, então eu dei uma diminuída ali, minha panela está começando a pegar pressão, tá, do arroz. A hora que começar mesmo a chiar, que já está bem próximo disso, agora sim, ó, tá chiando, vou colocar o timer. Coloca água no cogumelo, Ana? Eu coloquei shoyu e diluí com água. Se quiser colocar só o shoyu, cuidado com a quantidade de sal. Eu diluí para ficar com menos sal. O shoyu você dissolveu na água antes de misturar ou misturou ele e depois botou água? Não, eu coloquei o shoyu na panela e coloquei a água na panela. Tá. Eu fiz na cestinha o brócolis, ela ficou bem fechada, é isso mesmo, né? Isso. Tá, porque senão não tampava a panela, eu tive que fechar. Tá bom, obrigada. Sim, não tem problema. Agora, o tempo do arroz, o maior tempo que a gente vai gastar agora é o arroz, que vai levar 15 minutos. E o cogumelo está quase prontinho também, vocês vão ver. Se vocês fizerem o shimeji, ele demora um pouco mais para cozinhar. O shiitake, o portobello e o Paris, eu estou usando o Paris, eles são mais tenros, eles cozinham mais rápido. Eu abafei a panela ali para cozinhar, mas daqui a pouco eu vou abrir, porque eu, Ana, gosto que ele fique mais crocantinho, assim, mais queimadinho, vamos dizer. Então, eu vou abrir a panela para evaporar. Já está, ainda tem líquido, mas ele já está bem moreninho, né? Então, eu vou deixar aberto para poder evaporar essa água aqui, e aí ele fica do jeito que eu gosto, mas desse jeito que está na panela, ele já está pronto para comer. Ele já está molinho, porque ele é bem facinho de fazer. Então, agora, gente, nós vamos picar tomate, aí a gosto também, tá, gente? Se vocês quiserem a salada, que agora é para a salada do grão de bico. Então, é tomate, brócolis e o grão de bico. Colocar 1, 2 tomates é a gosto de cada um. Ó, já pode desligar e manter a panela um pouquinho tampada, e ele termina o cozimento dele. E aqui, ó, já está secando bem o líquido, tá? Tomate picado. A gente agora vai só tirar uns floretinhos de brócolis, misturar o tomate. Se você gosta de cebola, você pode colocar cebola crua misturada nessa salada de grão de bico com tomate e brócolis. Então, essa sugestão da salada de brócolis, gente, é apenas uma sugestão. É a forma que eu, Ana, mais gosto de comer. Você poderia fazer com couve-flor, você poderia fazer com cenoura cozida, com cenoura crua, você pode fazer com pepino picadinho, as variações que forem mais do paladar. Às vezes eu não tenho tempo e estou com o grão de bico cozido aqui. Eu descorro aquilo, pico um tomate e a minha saladinha já está pronta. Eu estava falando da cebola, eu não sei se eu concluí, eu tenho a impressão que eu não concluí. Então, se você gosta de cebola, dá para colocar nessa salada a cebola crua. Se você não gosta de cebola crua, ou cebola crua não te cai bem na digestão, você pode fazer o que a gente chama de branqueamento. Pica a cebola, joga ela na água fervendo, deixa ela uns minutinhos e aí passa na água fria. Ela vai ficar molinha e vai ficar sem aquela acidez que é bem típica da cebola, tá? Eu não gosto de cebola crua. Agora que eu lembrei que podia fazer assim, mas eu não vou colocar. Eu acho muito útil, gente. Eu não sei se vocês repararam que eu tenho aqui na pia um filtro de torneira. Quando eu vou cozinhar, eu sempre viro para o modelo do filtro. Agora, por exemplo, eu não passei água da torneira, eu passei água do filtro no brócolis. Aí você pica grosseiramente, se quiser deixar inteiro, pode deixar inteiro. Eu teria feito o brócolis antes, não pensei nisso, agora que eu estou pensando. Porque ele vai ser como salada, né? Então, ele comer mais friozinho. Está quente aqui, o grão de bico está frio,
o tomate está frio. A gente pode deixar um pouquinho no freezer. Não perde. Assim, sempre que a gente fizer qualquer movimento desse, algum nutriente vai ser sacrificado aí. Mas, veja, é melhor, se você quer comer a cebola, é melhor comê-la assim do que você não fazer esse procedimento, porque senão você não dá conta de comer. Prontinho, gente. A salada de grão de bico, eu costumo mexer assim, porque eu não quebro o grão de bico, tá? Uma mega salada, o Rodrigo está falando, só para mim e para ele. Agora a gente tempera. O meu tempero básico aqui, vocês veem que eu sou bem básica para tempero. É sal e azeite. Se quiser botar uma pimentinha branca, eu não dou conta hoje, mas às vezes eu ponho uma pimentinha branca também. O Rodrigo falou de limão. Pode colocar, eu não tenho hoje. Acabou o meu limão. Mas fica bem gostoso. Vocês sabem, gente, que agora eu tenho um filho que é estudante de nutrição, né? O Rodrigo entrou na faculdade de nutrição, então ele está todo antenado com as dicas aqui. Aí ele falando, mãe, depois explica a questão que é bem importante, o que ele me lembrou. Essa salada de grão de bico aqui, com o brócolis e o tomate, é um prato único. O grão de bico, ele é a nossa fonte proteica no reino vegetal. Ele tem cerca de 60% de carboidrato. Tem umas fibras lindas e maravilhosas. É fonte de ferro, de zinco. O brócolis, fonte de beta-caroteno. O tomate, fonte de licopeno, enfim. Eu tenho fibra, eu tenho carboidrato, tenho proteína, vou ter gordura a hora que eu colocar azeite aqui, vamos colocar azeite. Se eu não tenho tempo e quero comer uma refeição, um prato único, está aqui um prato único, cujas variações podem ser as seguintes. Não, o cogumelo não vai na salada, Felipe. O cogumelo eu fiz para comer um arroz, a saladinha, o cogumelo, e a gente ainda vai fazer a couve, tá? E tem a abóbora. Eu estou ensinando vários pratos, mas num dia típico, não precisa fazer tudo isso, gente. Por exemplo, num dia típico, dá para comer a salada, o grão de bico, se eu não quisesse colocar esses componentes do grão de bico, com o cogumelo cozido, fica maravilhoso, e a abóbora. E a gente está fazendo bastante pratos hoje, mas não significa que num almoço típico precise ter todas essas preparações juntas. Se eu não tenho tempo para cozinhar, só essa salada aqui já atende toda a minha necessidade. Não toda, assim, para fazer isso todos os dias, mas é uma opção. Vamos fazer a couve. A couve, gente, eu deixei para fazer por último. Eu acabei comprando ontem mais couve. Então, o que aconteceu? Vou até mostrar para vocês. Eu congelei toda a couve. O que eu fiz aqui? Eu vou botar ela, porque ela descongela rapidinho, tá? Então, ela está no pote. E aqui tem a couve que eu comprei ontem. O que eu fiz? Eu peguei a folha, enrolei a folha, fiz um rolinho assim, ó, e fui acomodando uma do lado da outra no Tupperware. Quando eu tiro um raminho desse, ela quebra na minha mão. Aí você joga no liquidificador. É até um pouco mais fácil do que fazer o cubo verde, que eu teria que bater tudo isso, colocar nas forminhas. A ideia do cubo verde seria eu poder cozinhar um arroz com os cubos de couve ali, se eu quiser. Poderia ser uma alternativa, tá? Nós vamos fazer a couve. Eu coloquei o nome do prato couve rústica, porque eu não vou fazer couve à mineira, que é aquela couve bem fininha, que só minha mãe e minha santa avó, com 97 anos, que está viva, que pica a couve daquele jeito. Aí eu vou botar minha salada um pouco na geladeira. Vocês vão escolher se vocês querem botar tempero, e aí o tempero pode ser uma cebola, pode ser alho poró, e nós vamos simplesmente rasgar a couve. Então, vou picando grosseiramente, mas eu posso também enrolar a couve e picando à la mineira. Posso também enrolar a couve e picando em pedaços maiores com a faca. É que couve é assim. Por que eu estou recomendando que a gente... Assim, por que eu estou ensinando vocês fazerem a couve refogada e desse jeito bem grosseiro? Primeiro que é bem rápido, não preciso, assim, perder, entre aspas, tempo
em ficar refogando, em ficar picando a couve pequenininha. E segundo, que vocês vão ver o volume que está aqui de couve crua e depois o volume da couve refogada. Então, quando eu refogo um alimento, eu diminuo o volume. Diminuindo o volume, no caso da couve, que é um alimento extremamente rico em cálcio, eu aumento a quantidade ingerida. A couve, gente, é um alimento assim, aqui está cheio de fibra, aqui tem caroteno, que é um antioxidante super importante, aqui tem muito cálcio, é um alimento que a gente reforça para obter cálcio do reino vegetal. Se ela estiver crua, assim, se eu comer isso aqui de salada, sem refogar, eu tenho bastante vitamina C. Como nós vamos dar uma passada no azeite, a vitamina C vai se degradar, então o teor de vitamina C vai reduzir, tá? Então, vejam o tamanho, eu vou dar até uma socadinha aqui, ó, mas dentro dessa cumbuca, o tanto que ficou, é uma cumbuca pequena, tá, gente, ó, talvez uma mão minha de altura e uma mão minha aqui de diâmetro, não é uma bacia grande, mas é um volume, para comer cru isso aqui, meio punk, né? Então, arroz feito. Nessa panela aqui, nós vamos fazer agora a couve. E a couve, gente, é só botar eu vou colocar... Eu vou pôr um pouquinho de cebola na minha. Um fio de azeite. Vou picar uma cebola. Usar um pouquinho dessa daqui que tem aqui. E agora é o último prato que a gente vai fazer. E aí, depois, a gente pode apreciar as nossas preparações. Então, nós fizemos um arroz, tem a pretensão de ser algo prático e nutritivo, tá? Pode ser o branco desse jeito, pode ser o integral desse jeito, com legumes, que já é algum legume que você coloca ali. As leguminosas, que no caso nós fizemos o grão de bico, mas daria para fazer essa mesma salada com feijão branco, com feijão fradinho, com feijão vermelho, dá para fazer, então. E aí, os agregados à salada fica a gosto individual. Nós fizemos uma abóbora no forno, só para vocês terem a experiência de legume no forno, para quem nunca fez, ela demora. Os legumes no forno demoram mais, então é prático, é assim, eu boto no forno e vou fazer outra coisa. E aí marco uma meia hora, se eu quero isso. Se eu quero rapidez, eu vou preferir refoga ou vapor. Os cogumelos eu fiz tentativa de mostrar uma outra preparação refogada, tá? Então pode ser cogumelo, abobrinha, abóbora cabotiá, vagem, chuchu, cenoura, tudo que for de legume, berinjela, pimentão. E a couve, gente, a ideia é vocês verem que a presença de uma folha, ela pode ser feita facilmente, você pegando a folha e rasgando, eu peguei e rasguei uma pluma da couve, mas eu podia pegar e rasgar aleatoriamente na minha cozinha, no dia a dia, passar só no azeite. Eu estou refogando uma cebola, eu não precisaria fazer isso, eu poderia só passar no azeite e no sal para agilizar. Eu estou adicionando um gostinho, um temperinho. Essa foi a intenção de ensinar essas preparações. Lembrando que o arroz pode ser feito na panela de pressão, na panela de arroz, na panela convencional. Os feijões ficam mais rápidos se forem cozidos na pressão, as leguminosas, né? A panela elétrica é uma mão na roda, você aperta um botão e esquece da vida, você não tem que ficar pageando a panela. É um investimento que eu penso que vale a pena. Vamos refogar, dar uma passada nessa couve. Vejam o volume que está aqui na panela da couve. Daqui a pouco vocês vão ver o tamanho que isso aqui vai ficar. Então, sal a gosto. Então, folha verde escura é extremamente importante de ter no dia a dia. O principal nutriente que está ali e que numa alimentação mais baseada em planta a gente tem que ficar de olho é o cálcio. Então, façam agrião refogado, rúcula refogada, couve refogada. Aí vocês podem, que são as principais junto com brócolis. Aí vocês podem variar com mostarda, almeirão, escarola, catalônia,
Chingensai, Komatsuna, que é a Chingensai é a selga japonesa, né? Então, dá para fazer repolho. Repolho não é muito verde escuro, é mais verde claro. E o repolho roxo a gente vai contar aí com uma outra propriedade, que seria o antioxidante. Olha como deu uma diminuída no volume, tá? Veja como é vantagem a gente dar uma passadinha no azeite, mesmo que não coloque outros temperos. Então, eu vou convidar vocês a fazer os seus pratos, a montar os seus pratos, a mandar fotos para a gente partilhar. E se vocês quiserem partilhar essas experiências também, o que foi fácil, o que foi difícil, se ficou alguma dúvida. Espero que vocês tenham gostado da aula, gostado das dicas. Adorei as dicas, Ana. Fantástico. Que bom, Lígia. Que bom, Lígia. Eu estou experimentando o tempo todo, então tá ótimo. Que legal, eu nunca tinha feito o cateto, o arroz cateto, então ótimo, obrigada por ter. E também a curcuma, eu acabei comprando a curcuma depois da aula da semana passada e estou usando direto, então obrigada por me ajudar a introduzir esses alimentos e todas as dicas que você deu. Valiosas. Ótimo, querida, ótimo. Então, a cúrcuma, assim como antioxidante, anti-inflamatório, anticancerígeno, a curcumina tem as funções. E sobre o arroz integral, é isso, como eu falei, muita gente não gosta de arroz integral porque faz aquele agulha, que é seco. O cateto, ele é úmido, ele é molinho, ele fica mais até empapado. Se você não gosta de arroz empapado, o cateto, para você chegar naquela versão soltinha, eu não tenho proficiência nisso, não. Eu gosto de um arroz mais empapadinho, tá? Variações de arroz que vocês podem fazer, pega para mim, negro. Variações que vocês podem fazer é o arroz negro, que o Rodrigo vai pegar ali, é algo que eu faço muito aqui em casa. Então, ó, o arroz negro faz igualzinho o arroz integral, cateto, tá? Ele é pequenininho, igual, não sei se dá para vocês enxergarem bem, a garrafa tá meio opaca assim, mas acho que dá para ver bem. E aqui uma embalagem, também é da Volkmann, esse que eu comprei, mas tem da Scott, tem acho que da Camil, esse aqui é biodinâmico e orgânico também, tá? Então, é um arroz, gente, que deixa a casa inteira perfumada. Esse é um arroz que eu recomendo, ele é mais caro, então, eventualmente, as questões orçamentárias podem pesar na hora de se escolher. Acho que uma embalagem dessa custa uns R$15, vem 200, você vem 500 gramas, mas custa de 12 a 15 reais uma embalagem dessa daqui. Tá? O basmati, a mesma embalagem, tem da Camil, eu comprei recentemente da Camil, também custa mais ou menos entre 12 e 15 reais. Então, são variações que vocês podem fazer com esses cereais, tá? E um outro que eu não mencionei são os mix de cereais. É bem conhecida aquela marca Harris, Tio João, que tem uma mistura, aí é arroz negro, arroz integral, centeio, cevada, às vezes vai quinoa, às vezes vai aveia em grão. Vocês já viram um grão de aveia? Ele é comprido que nem um arroz agulha, e é uma delícia também fazer, que a gente come aveia em flocos, tá? E alguns desses mix de cereais do mercado, eles já têm leguminosas misturado, ou lentilha, alguns vêm com grão de soja. E se você não quiser pagar o valor, vá na casa de produto integral e compre a cevadinha, o trigo, o arroz, a aveia em grão, mistura tudo, bota numa garrafa dessa, e daí você tem o seu próprio mix de cereal, do jeitinho que você gosta, com os nutrientes que você gosta, ou com os ingredientes que você gosta. Beleza? Rodrigo aqui está me lembrando, para pedir para lembrar vocês que quarta-feira a gente tem encontro teórico. Nós tivemos um encontro na quarta-feira passada, falamos de carboidratos, de rótulos. Tamires, o Rodrigo traduziu, fez a legenda para você poder acompanhar a aula toda. E aí eu convido, se vocês puderem participar, porque ao vivo a gente consegue perguntar, né, consegue tirar dúvida,
A gente vai falar nos próximos 2 dias, né? A gente tem mais 2 encontros teóricos sobre proteínas e gorduras. E a gente agora, semana que vem, vai se encontrar para falar do café da tarde. Então, nosso encontro, se não me engano, é 2 horas ou 2h30, não tenho certeza. Rodrigo depois manda para vocês, entre 2 e 2h30, para a gente poder fazer o lanchinho da tarde num horário mais entre 3h30. E o último encontro vai ser para a gente fazer o jantar. Beleza?